Estava lembrando agora de Ortega y Gasset, que foi um grande filósofo, que eu estudei com ele lá como professor na Universidade Complutense, e ele falava: eu não sou eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu diria que eu, vocês, cada um de nós, não somos pessoas isoladas. Nós carregamos as marcas dos grupos sociais, sobretudo grupos sociais, das vivências sociais que tivemos ao longo da vida. Elas nos marcaram. Paulo Freire insistia muito nisso. O ser humano não se constrói sozinho. O ser humano se constrói sempre em diálogo com os outros. E Hobsbawm, um grande historiador inglês, ele insistia muito exatamente nisso. Quando me perguntaram: quem que você é? Eu sou meu tempo. Essa é um pouco a minha visão. A visão de que somos o tempo que vivemos, os coletivos com quem convivemos, até com quem brigamos. As realidades, as circunstâncias a que resistimos, as relações sociais de classe a que resistimos. Isso que nós somos. Porque quando uma criança chega na escola, a professora tem que perceber que essa criança não é ela. Ou ela, mas leva a mãe que o cuidou, a mãe que amamentou, leva a socialização da mãe, os valores da mãe, do pai, da família, do meio onde viveu. Isto é muito importante. Quando pensamos que um ser humano, seja desde criança até a vida adulta, os jovens e adultos, por exemplo, eles se constroem em percursos isolados, não conseguimos entendê-los. Então, nesta ideia de que eu sou eu e minhas circunstâncias, eu trago neste diálogo um pouco as marcas de meu tempo, as marcas da minha história, as marcas dos coletivos com os quais eu vivi, convivi, resisti. E eu nasci numa comunidade agrícola, uma comunidade de camponeses, de agricultura camponesa, de agricultura familiar. Este ponto me marcou muito, porque na agricultura familiar você começa a trabalhar como membro da família e tem um papel a cumprir como membro da família em cada tempo humano. Você pode ser criança, mas já vai ter que realizar as tarefas que correspondem na agricultura familiar para a criança, depois para adolescente, depois para jovem. E é diferente para homem ou para mulher. As tarefas para a mulher são umas, as tarefas para o homem são outras. Mas todos trabalham, todos fazem parte dessa agricultura familiar. Isto me marcou profundamente. De tal maneira isso me marcou que já queria trazer isso um pouco mais para agora, né? Eu tenho um vínculo muito estreito com o movimento Sem Terra. E por que isso? Porque de alguma forma me remonta para minhas origens. É como se estivesse cutucando minhas raízes. Né? Quando eu vejo lutando por terra, meu pai não chegou a lutar por terra, porque lá é um pouco diferente de aqui. Mas ele recebeu a herança de seu pai, de seu avô, tá? E aquele viver, plantar trigo, plantar centeio, plantar aveia, né? Plantar parreiras, plantar uva, porque aquela região é muito boa para vinhos. E até hoje tem plantações que eram de meu pai. Até hoje. Quando eu chego lá nas adegas da minha cidade, ainda este vinho também tem as uvas que seu pai plantou. Isto é muito interessante. Ou seja, você sentir-se um pouco que suas raízes humanas, como ser humano, são inseparáveis das raízes onde você trabalhou, onde seu pai plantou. Eu, quando chego lá, e a minha cidade era muito pequena, era uma cidade de 1.800 habitantes. Hoje não tem mais do que 600, porque todos migraram. Minha própria família não tem mais ninguém. Todos migraram
tiveram que migrar meus tios, meus primos, todos migrantes, né? E isto me leva muito a entender o que é migrar. A migração aqui no Brasil. 40 milhões de migrantes no século passado. Lula. A prisão de Lula não é a prisão só de Lula. É a prisão desses 40 milhões de migrantes que tiveram a ousadia de sair de suas terras à procura de outro lugar. E incomodam o lugar onde chegam, incomodam os valores que trazem, incomodam até a ousadia de ter pretendido um imigrante nordestino ser presidente da República. Essa vivência que eu tive em minha família, de ter que sair de seu lugar para ir à procura de outro lugar, é uma experiência terrível de desenraizamentos. Você ter suas raízes culturais na terra e sair da terra para o asfalto é muito difícil, muito complicado, percebe? De tal maneira que neste livro, um dos pontos que eu destaco é exatamente esse. O que significa para um educador que sabe que 80% das crianças, adolescentes ou dos jovens e adultos que chegam a ela são filhos de imigrantes ou são imigrantes. Entender que suas culturas enraizadas na terra estão fora do lugar. Ora, como trabalhar culturas enraizadas é relativamente fácil, mas trabalhar culturas em desenraizamentos é muito complicado. Às vezes a escola pensa que a educação da infância começa quando ela chega na escola. Quando chegamos na escola, já chegamos com as marcas muito profundas, primeiro da comunidade. Uma criança da favela, quando chega na escola, e são muitas, ela não começa a ser educada. Ela chega com as marcas da favela, com as marcas da luta por terra, da luta por la favela, ou quando chega na escola do campo. Ela chega com essas marcas. A comunidade é a grande educadora, ou deseducadora, mas é a grande educadora, que nos marca profundamente, mais do que a escola. Mas às vezes pensamos, se tivéssemos escola para todos. O problema não é ter escola para todos, o problema é começar por ter um lugar de moradia digno, humano, para todos, desde crianças. Corpos precarizados que vivem na favela dificilmente se recuperam, ainda que a professora os trate com muito carinho e ainda que sejam letrados na idade certa. Então, estas são questões que eu aprendi, porque eu vivi. Eu que trabalho com educação, insisto muito nessas matrizes. Não é, como Paulo falava, a leitura da palavra, é a leitura da vida. É a leitura da vida. E ler a vida é dizer, mas espera aí, ao final quem me fez? Ao final quem nos faz? Ao final quem faz? A escola onde eu fui, nesse lugarejo, lá tinha escola. E tinha uma escola que era a mesma escola que meus avós tinham ido e meus pais tinham ido. Entende? A escola da comunidade, a escola do povo, que se falava, né? E eu cheguei lá entrávamos com 6 anos. O dia que você cumpria 6 anos, você entrava na escola. Tá? E isto era muito impressionante, porque a forma como era organizada a escola não era por séries, era por tempos humanos. Era a escola de los pequeños, de 6 a 10, dos pequenos, da infância, a escola de los maiores, da adolescência, de 10 a 14. Essa era. Isso me marcou tanto, que a escola plural tentou organizar. Muitos não entenderam nada disso porque não era fácil. Tentou acabar com as séries, essa ideia de série, primeira série, segunda série. Se você não passa, escorrega na passagem da primeira para a segunda, você repete a primeira ou repete a segunda. Isso é absurdo. Então lá todos estávamos no nosso tempo humano.
quando você passava para as escolas maiores, não tinha nenhum repetente. Porque era a vida que nos empurrava para frente. Não era o professor que me aprovou ou me reprovou. Isso tentei aqui na Escola Plural. Sabe? O que nós falamos, organizar a escola como? Respeitando a especificidade de cada tempo humano. Esta era. Porque eu vivi isso. A especificidade de minha condição de criança de 6 a 10 foi respeitada. Não lembro de nenhum deles. Podiam saber mais ou menos ler, escrever, mas não eram reprovados. Eram crianças. Porque nos formamos muito no convívio com as pessoas de nosso tempo. Eu, quando cheguei aqui, em Belo Horizonte, como secretário, naquela época, na primeira série, tinham que estar todas as crianças, e só as crianças de 7 anos. 40% tinham 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos. E eu perguntava, mas não é possível. O que faz aqui um menino de 11 anos, adolescente, com um de 6, 7? Isso é um absurdo. Vamos colocar todo mundo com seus tempos humanos. Ah, mas não sabe ler. Vamos colocar. Porque a função da escola não é só que aprenda a ler. A função da escola é que aprenda a ser gente em cada tempo humano, na especificidade do seu tempo humano. Então, essas são as questões que eu vivi. E porque vivi, terminei tentando e não foi fácil. Eu era o primeiro de 6. E como era o primeiro de 6, quantas vezes minha mãe, amanhã eu vou sair muito cedo para trabalhar com teu pai, vamos lá a ceifar, vamos lá a plantar, tá? Vou deixar com vocês já tudo prontinho para quando acordarem os outros, para dar a cada um o que você tem que dar. Eu tive que aprender a trabalhar isso. E que trabalho, como educa e como forma. Quando eu tinha um aninho e pouco, estourou a Guerra de Espanha. Franco deu golpe. E deu golpe lá, em Burgos, que é a minha terra. E todos daquela região tiveram que lutar por Franco. Coisa absurda. E todos, porque eram os que estavam entre 18 e 22 anos. E meu pai estava entre os 22 anos. E meu pai teve que deixar de ceifar, sempre me contava isso, ele e todos os de sua idade, parar de ceifar, porque isso foi em julho, e ir para a guerra. E lá se foi meu pai para a guerra. E eu fiquei sem meu pai durante 4 anos. Ele voltou 3 vezes, ferido. Isso me machucou muito. Isso é muito forte. Ser filho de pai na guerra, ser filho numa comunidade onde chegava cada dia a notícia, o tio morreu, o outro morreu. A quantidade de primos que eu tenho, os pais morreram na guerra. Tá? Então, isto é muito sério. Muito sério. Meu pai voltou, mas voltou muito quebrado, morreu muito cedo por causa disso, etc. Né? Então, isso me persegue até hoje. Eu não consigo ver um filme de guerra. Não consigo. Porque acho tão absurdo, quando você vive uma experiência dessas, você fica com ódio, não só da guerra, mas dos brutos, dos bestas, que declaram guerras impunemente. E não são eles que morrem, não são os generais que morrem, que estão nos quartéis. Quem morre são os soldados de frente. Eu fui para Madrid. De meus irmãos, fui o único que estudei. Naquela época tinha uma coisa muito curiosa, né? Que morava no campo e não tinha condições de estudar. Terminava quando eu terminava aos 14 anos. Acabou. Né? Mas sempre aparecia um padre de um colégio, de um seminário, perguntando ao professor quem que é menino inteligente, bem comportado, que poderia ir para o seminário. E lá fui eu. Parece que era bem comportado, né? E lá fui eu e foi o que me permitiu que eu fizesse a educação média, tá? No seminário, todo esse tipo de coisas, tudo isso foi. Meus irmãos não foram, não fizeram, teve alguns primos que foram. Essa era a única oportunidade que tínhamos para fazer os que morávamos no campo. Até hoje isso é muito frequente.
Até hoje ainda é muito frequente pessoas do interior que vão para um colégio, um seminário, porque é a única oportunidade de sair do interior. Aí, quando já chegou a época da filosofia, que eu já fui para a Complutense para fazer a filosofia. E naquela época, no final dos anos 50, havia muita tensão na Espanha contra a ditadura, muitas tensões. E, claro, como sempre, as universidades estão na fronteira dessa tensão, dessas resistências. Os estudantes, na época que eu estava lá, teve 3 rapazes mortos em manifestações pelas forças da ordem, como aqui teve no Rio, na época da ditadura. Enfim, isso eu vivi. Eu vivi tudo isso naquela tensão. Essa experiência de resistência, eu vivi lá. E sempre a toda resistência era mais ditadura, era mais repressão, era morte, era aniquilamento, era terrível, né? Naquela época já começamos a celebrar o dia 1º de maio, enchemos um teatro e na saída estava a polícia esperando, com jatos d'água, batendo, e todos feridos. Eu lembro, isso vivi, essas eram as vivências que a gente tinha naquela época. Agora, uma das coisas que me marcou muito em Madrid, na Complutense, foi as resistências internas da universidade. E isso obriga a quem trabalhamos na universidade a ter que perguntar-nos, mas resistem por quê? Eu acho que as grandes indagações que chegam para o pensamento filosófico, político, antropológico, educativo, pedagógico, vêm, sobretudo, das resistências dos oprimidos, que foi a grande lição de Paulo Freire. Tá? Vem daí das resistências. E isto é muito interessante, porque os professores que nós tínhamos lá, que Franco não teve nem coragem de mandar embora para a repercussão que eles tinham já internacional, Ortega y Gasset, que é o grande filósofo da rebelião das massas, é o livro dele, né, todas essas coisas. Eu tive aulas com Ortega y Gasset, Aranguren, Unamuno, que era reitor da Universidade de Salamanca, e resistiu ao golpe com toda a força, né? Julián Marías, todos esses me marcaram profundamente, sabe? E todos eles dentro de uma análise da sociologia, da sociedade, no que ela tem de movimento, de massas, de reações, de resistências, foi muito importante. E acho que um pouco que até hoje eu trago essas marcas, sabe? O Brasil, não sei, o Brasil sempre teve uma atração assim, muito forte, na Europa toda tem uma atração muito forte. Claro, a atração normal seria para mim, como espanhol, ir aos lugares de língua castelhana, língua espanhola, né? Mas o Brasil, exatamente porque isso é mais conhecido, mais próximo, parece que o Brasil trazia esse algo diferente. O Brasil na Europa é visto como muito diferente, de um país muito diferente na totalidade da América Latina. Porque a totalidade das filhas da mãe Espanha, elas são muito parecidas na língua, nos costumes, mas o Brasil tem esse algo a mais, que é sobretudo a marca do negro. A marca do negro. A primeira coisa que me chama a atenção, em contraste com aquela paz das ditaduras de Franco, você aqui tem os movimentos sociais. Lembra que estávamos no final do populismo, estávamos no final já dos anos 50, já vinha dos anos 50, na América Latina toda, aqui especificamente, já vinham as ligas camponesas no Nordeste, o sindicalismo agrário. Então eu chego no momento em que tudo isto estava trazendo outra cara. Era um momento também estava havendo a eleição do Jânio Quadros. Então, toda aquela coisa para mim impressionante, a eleição, nunca tinha visto uma eleição, nunca tinha visto na rua, ei, você aí, me dá um dinheiro aí, nunca tinha visto isso. E aquele povo marchando, uma festa, ela nunca tinha visto uma festa de eleição, porque tudo era ditadura. Então eu fico muito impressionado, eu, quando escrevíamos juntos, e sobretudo também descobri que essa festa não era tão festiva, que as tensões sociais eram muito fortes, muito fortes. Eram muito mais as tensões sociais embaixo do que as tensões nas elites. E havia tensões nas elites. A destituição de Jânio, a destituição
de Django. Havia tensões nas elites, mas o que mais me impressionou, e eu sempre tive mais sensibilidade para as tensões populares. Porque eu me vinculo muito com a sintonia que há dentro do próprio campo intelectual e do campo pedagógico com essas reformas de base, com essas ligas camponesas, com esses movimentos sociais, com essas reformas, com esse sindicalismo agrário. E quem estava sintonizado com tudo isto era o movimento de cultura e libertação popular, que surge no Nordeste e depois vai se espalhando. E Paulo Freire é um pouco a expressão de tudo isso. Então, rapidamente, era impossível chegar aqui pensando em trabalhar o que é isto como educação, o que é isto como político, sem perceber o que significava, já no final dos anos 50 e nos anos 60, início, Paulo Freire e o movimento de educação e de cultura popular. Eu resolvi fazer uma coisa, dizer, eu não posso entender esta realidade só com a filosofia. Eu tenho que entender esta realidade estudando sociologia. E aí que resolvi, em 66, 65 me parece que foi, 66, que resolvi candidatar-me a um vestibular na Fafiche, entrei na Fafiche para fazer sociologia, fiz lá no Porón, a Fafiche ainda está cheia de liberdade. A Fafiche era a Fafiche é curioso, e a medicina. Eram dois grupos de maior resistência. Tá? E sempre ocupadas, e sempre tínhamos que sair de lá correndo, e sempre... Quando você chegava na Fafiche, não precisava entrar na aula para conhecer a realidade. Era todo mundo em pé, todo mundo com slogan, todo mundo... Isto foi muito forte para mim, muito forte. Eu aprendi a sociologia muito mais vendo a sociedade interrogante, desafiante, resistente, e também os cursos que eram muito bons. E tínhamos muito contato, porque a Fafiche é curiosa, a Fafiche eram 8 andares, e o subsolo, nós estávamos no subsolo. E cada um desses andares, isto é muito importante, formava uma licenciatura em educação. Então era uma concepção, veja, Fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que significa que havia uma concepção de formação de educadores marcada por uma única concepção filosófica e humanista. Isto é muito importante. Isto foi destruído com a reforma de 68. Foi destruído. Aí a educação vai para um lado, a letras vai para outro, depois estudou, aí a geografia vai para outro, isso foi lamentável. O modelo da Fafiche era muito parecido com o modelo da USP, que também tinha essa ideia de formar o educador, não apenas como um licenciado que domina uma área de conhecimento, mas que domina uma área, mas dentro de uma filosofia humanista, filosófica, Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas. E vi colegas morrerem, e vi colegas ser presos, e vi colegas que optaram pelo Araguaia. A ideia era também, muitos estudantes, ir para os bairros ou ir para as fábricas. A pé, a ação popular, que levava para as fábricas, levava para os bairros, para participar dos movimentos dos bairros, do movimento de luta por terra, de luta por moradia, de associações de bairro lutando por escola, lutando por saúde, e tudo isso eu participei. Foi uma época muito interessante. O golpe atual é muito mais atrasado para a educação do que o golpe da ditadura. O golpe da ditadura, os coronéis da ditadura, tá? E o ministro da Fazenda, daquela época, Delfim Neto, mas era gente que, e os generais vinculavam um Brasil grande, potência mundial, só
com tecnologia sofisticada, com formação sofisticada. Eles que criaram a CAPES, eles que criaram o CNPq, eles que estimulam para fazer bolsa fora, para estudar. Está entendendo? Esta era a ideia. Agora não. A ignorância destes generais, destes generais da banda, estes generais do dedinho, é de uma pobreza intelectual. Os 500 que gritaram "Tchau, querida", para a presidenta, primeira e única presidenta mulher. "Tchau, querida, vai para teu lugar, cuidar de netos, cuidar da casa". Esse é o lugar da mulher. O lugar da mulher não é no poder. Foi um golpe machista, mas um golpe de ignorantes. De ignorantes. O golpe da Escola Superior de Guerra era a Escola Superior de Guerra. E que vinculavam que não teríamos um Brasil grande sem a educação grande, avançada, sem tecnologias, sem uma universidade forte. Isto era. Agora, ao contrário. A primeira lei, restringir os gastos com educação, com saúde. Estão entendendo? Estamos pior nesse sentido do que naquela época. Isto é muito sério. Realmente era uma ideia de educação, educação para o desenvolvimento, educação para o progresso, educação para a tecnologia, formar o trabalhador para que ele domine as inovações das máquinas. Era isso, é verdade. Não sou a favor disso. Aí o humanismo não aparecia, tá? Era diferente. Mas é interessante que exatamente por isso é que veio a reação dentro do campo da educação. A reação a uma educação mais humanista, a uma educação como Paulo Freire, que se vinculava com os movimentos sociais, que se vinculava com os movimentos de libertação, com os movimentos de cultura, porque nessa visão da ditadura era educação tecnológica, não era cultura, era conhecimento enquanto servia para, uma visão muito instrumental do conhecimento. Mas a tudo isso nós estávamos contrapondo educação como formação humana, educação como libertação, educação como cultura, educação como formação ética, educação como resistência. Por que Stanford? Veja, eu tinha feito o mestrado em educação trabalhando na Fundação João Pinheiro, dando aula, eu era já professor da Fafiche, tá? E chegou um momento em que precisava fazer um doutorado. E naquela época a maior parte dos que tínhamos se formado na Fafiche, na ciência política, iam para Stanford. A maior parte. Porque Stanford tinha essa fama de ser um dos lugares de ciência política mais avançada, mais atualizada e mais voltada para a América Latina. E tinha um programa em Stanford na área da ciência política e educação para ESAID, que se chama, para entender a realidade latino-americana e especificamente a realidade da educação. Então, por isso que eu fui para lá. Tá? E lá encontrei com muitos colegas. Lá era muito interessante porque tinha colegas fugindo da ditadura do Chile, da ditadura da Argentina, da ditadura... Foi um momento em que nos encontramos, todos lá, e todos vítimas das mesmas ditaduras, das mesmas guerras, por causa das mesmas resistências. Isto foi muito interessante para mim. Eu diria que eu aí conheci a América Latina, que não conhecia tanto. E conhecia a América Latina no que tinha de resistências, no que tinha de sujeitos dessas resistências, tá? Repensando a América Latina, repensando inclusive a educação, etc, etc. É que exatamente por essa vinculação que havia lá de tantos latino-americanos vítimas das guerras, das ditaduras, é que o pensamento era muito radical, tá? Que era o que eu queria. Então era muito radical, muito... Então era a época de Cuba, era a época de Nicarágua, era a época também de Allende. Quando eu fiz esse teste, chegou o momento de ter que escolher também o tema de teses, né? Aí caiu nas minhas mãos o livro do Thompson, que tinha sido publicado naquela época, que era a formação da classe operária inglesa. Aí digo, é isto que eu quero fazer, é isto que eu vou fazer, é isto que me interessa, eu quero dizer também, e essa classe operária brasileira, quem la fez? Ele fala uma coisa maravilhosa. A classe operária inglesa, a classe operária não nasceu pronta, como o sol
aparece já inteiro, radiante no horizonte. A classe operária inglesa, ela se autogestou. Ela é filha dela mesma. É filha das resistências, é filha das lutas, é filha dos novos valores, é filha da cultura do trabalho, é filha da cultura da resistência. Aquilo me chamou muito a atenção. Aí terminei vindo para cá dizendo, é sobre isso que eu vou tentar fazer. Mas não era fácil. Eu tinha que encontrar um recorte. E havia um recorte aqui que me interessava muito, que era o seguinte. Veja, eu sempre me perguntei uma coisa. Durante mais de 300 anos, os trabalhadores na cana-de-açúcar, os trabalhadores no campo, eram escravos. Os valores do trabalho eram os valores da condição de escravos. Entende? Quando eles, não foi a princesa que os libertou, se libertam, o problema que se coloca para as elites, sobretudo para as elites mineiras, que eram agrícolas, a maior parte, e Minas era o lugar onde tinha mais escravos, libertos. Se perguntam, e agora? Como vai ser? Quem vai trabalhar para nós? Será que esses libertos vão ser capazes de trabalhar como livres? E aí eu comecei a pesquisar no Arquivo Mineiro, e tinha uma quantidade de questões sobre isso, impressionante. Vamos tentar educá-los para os valores do trabalho livre? Na escola, na EJA, nas fazendas, E eles chegaram à conclusão de que não tinha jeito. Que era preferível trazer trabalhadores prontos, já feitos. E aí que vem todo o programa, que era um programa de Minas Gerais, que tinha representação na Europa para buscar trabalhadores já prontos e trazê-los em navios, não navios negreiros, navios de brancos, europeus, de trabalhadores que vinham a trabalhar aqui nas fazendas. Desciam em Santos e iam para Juiz de Fora, onde tinha uma hospedaria, e onde iam depois os fazendeiros para escolher, no mesmo estilo, como escolhiam pelo olho, pelo músculo, os escravos. Isso me impressionou muito. Mas, ao final, quem ficou de fora? Os negros. Até hoje. Então, essa foi a tese minha. A minha tese foi dizer, se chegou à conclusão de que os trabalhadores libertos não seriam capazes de aprender, nem de ser educados para os valores do trabalho livre. Logo descartemos. E vamos trazer trabalhadores prontos. E traziam muitos portugueses, traziam muitos italianos, aí veio toda essa... Falavam que os espanhóis eram muito bons de trabalho, mas eram muito anarquistas, que não eram aconselháveis. Não sei porquê, será que somos? Aí acho que somos bastante, sabe? Então, tudo isso eu trabalho na minha tese, que é muito interessante, e o título foi isso, a tentativa de fazer da classe do trabalho escravo trabalhador livre, os valores do trabalhador livre fracassado. Eu cheguei em 76, cheguei um momento em 78, não sei se foi em 77 ou 78, em que estávamos na eleição para a entrada e normalmente quem entrava lá era aqueles que já eram professores porque precisavam, para continuar na universidade, fazer mestrado. Não tinha doutorado, só era mestrado, né? E, por uma grande coincidência, os que lutavam já o movimento negro, o movimento de jornais dos bairros que tinha, tá? Tudo isso veio, trabalhavam com um movimento de mulheres que lutavam por creches para os filhos porque elas tinham que trabalhar. Enfim, foi uma coisa impressionante. E aí paramos a seleção e nos colocamos. Se eles entram, o mestrado tem que ser outro. E aí optamos por outro mestrado. Isto foi muito interessante. E esse outro mestrado, uma coisa muito interessante, não entrava aquele que melhor fazia uma análise de um texto de Bourdieu ou de um texto de... Não. Era o que legitimava a entrada, era o que nós chamamos o memorial. E esse memorial era um memorial de sua prática pedagógica, política, analisada. Análise crítica de tua prática pedagógico-política. E o primeiro semestre
depois de que entravam, não era para dar aula, era para uma análise crítica desses memoriais. E depois que líamos esses memoriais, quais eram as grandes questões que estão nesses memoriais? Quais as grandes interrogações? Isso passavam a ser as matérias que íamos estudar. Paulo Freire, ele não fala pedagogia para os oprimidos. Paulo Freire não fala, você quer trabalhar com os oprimidos? Vou te ensinar a pedagogia para trabalhar. Não. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer e entender que eles são sujeitos de pedagogias. Pedagogia do oprimido, não para. Ele aprendeu isso com o que eu falava antes, as ligas camponesas. Quando se tinha a ideia de que o camponês era um analfabeto, era um ninguém, quando ele descobre como que é um ninguém, que não tem conhecimento, que não tem consciência, se ele luta, se expõe da vida, inclusive lá, lutando lá na cana de açúcar, lutando. Como é possível? Ele tem saberes, tem leituras de mundo, tem consciência, não espera que nós o conscientizemos, não espera que nós o eduquemos, ele tem suas próprias pedagogias, ele é sujeito de pedagogias. Este é o sentido da pedagogia do oprimido. Às vezes a pedagogia ainda continua pensando que é ela que tem que educar o povo, que é ela que tem que educar o trabalhador, que é ela que tem que conscientizar os inconscientes, ela que tem que dar racionalidade aos irracionais, cultura para os incultos. Paulo Freire não vai dizer isso. Paulo Freire diz, temos que aprender das pedagogias deles, das leituras do mundo deles, da consciência que eles têm, saberes de experiência feitos, de lutas feitas, não de aprendizado do professor feitos, não das lições aprendidas na escola, não do letramento escolar sobre gêneros textuais. Gêneros textuais. Isso é uma besteira. Aprender a ler uma bula. O mais importante é aprender a ler-se. Eles são a bula que tem que ler-se. E que bula para tantas doenças e tantas vitimações. Eu conhecia já o Patrus antes, de velhas lutas. Quando eu voltei de Stanford, ele trabalhava na Secretaria de Educação, Patrus, estadual. Aí, quando ele foi prefeito, aí ele me convidou para trabalhar com ele. Trabalhei um tempo como assessor na secretaria, depois já passei a ser secretário adjunto. Eu preferi secretário adjunto porque era o responsável não para criar escolas, não para administrar os escassos recursos, era para o projeto pedagógico. Então eu fiquei responsável da elaboração do projeto pedagógico da escola, da rede municipal. Essa que foi a tarefa, né? E por onde que eu comecei? Eu comecei por ir às escolas. E dedicamos mais de um ano para fazer um levantamento das práticas que existiam nas escolas. Práticas importantes, pedagógicas, que existiam nas escolas. Isso foi um levantamento muito interessante. Primeiro porque já o fato de ir lá e fazer reunião, às vezes eu fazia reunião com os professores, por favor, agora vamos pegar um papel e vocês vão escrever duas coisas que vocês gostam de fazer. Duas, Arroyo, você acha duas? Eu não tenho nenhuma. Salário baixo, não aguento essas crianças, insuportáveis. As condições de trabalho são péssimas. Mas vocês continuam, né? Então por que não continua? Por que não vai vender Avon e outra coisa? Por quê? É verdade, é que a gente não sei o que é, mas os alunos, as crianças... Então vamos ver, escreve duas coisas. Depois colocávamos no quadro. E muitos falavam, eu também faço isso. Eu também faço isso. Eu posso colocar mais uma, professor? Isso elevou a autoestima. Eles perceberam que a secretaria não era para dar ordens. A secretaria era para valorizar seu trabalho. Eu fiz intencionalmente. Para mim, a escola é o que o professor é. A escola acontece no chão da sala de aula. Eu tinha aprendido que as lutas acontecem no chão da fábrica, né? Então, no chão da sala de aula. Então, tinha que valorizar a figura do professor. E isso foi muito interessante. Depois que levantávamos essas práticas pedagógicas de fronteira, foi um segundo momento. Vamos fazer uma avaliação delas. E aí começou a aparecer. Eu trabalho com cultura.
eu trabalho com diversidade de gênero, eu trabalho com diversidade racial, eu trabalho com o lugar onde eles moram, eu trabalho com as mães, escutamos muitas mães que elas vêm, outras fazemos reunião com os pais desempregados, nós fazemos, estão entendendo? Então isso, mas por que vocês fazem isso? Porque isso não tem nada a ver com a viúva, não tem nada a ver com gêneros textuais. Por quê? Professor, aí chegou a uma coisa muito interessante. Sabe por quê, professor? Porque os alunos são outros. Nós não podemos ser os mesmos se os alunos são outros. E já na época de 90 e na época de 80, já começaram a chegar nas escolas os que nunca chegaram. A infância pobre das vilas, das favelas. Na época de Paulo Freire, em São Paulo, já chegava isso. Eu dava assessoria em Ipatinga, na época do Chico Ferramenta, e já chegavam esses também. Tá? Então, quando eu falava, mas escuta, Arroyo, eu digo, professor, como que é, professora, como que é, o que é, está tudo bem? Tudo bem, o salário é péssimo, mas as condições péssimas. Mas o problema não é esse, o problema é que os alunos são outros. E a gente não sabe como trabalhar esses alunos. Então, essa foi a grande questão. Quem são esses alunos? Então, vamos discutir. Qual é a visão que vocês, educadores, têm dessa infância que chega? São pobres, a mãe não educa, não tem valores, são violentos, nem ficam sentados, nem escutam. Era uma visão que era a visão colonial. A visão colonial, que perdura. Até na pedagogia. A pedagogia foi muito marcada pela visão colonial, de que são inferiores, até na humanidade. A grande questão que até hoje se debate a pedagogia é que uns são humanos, educáveis e humanizáveis, mas outros são inumanos, ineducáveis, inumanizáveis. E essa foi a grande questão nossa. Então, diante dessa realidade, que estão chegando outros, e os professores falavam, quando os educandos são outros, a escola tem que ser outra. Estou de acordo. A questão da escola plural esteve girando em torno desta questão. São outros e chegam quebrados, o que Paulo Freire falava, chegam com humanidades roubadas. É possível recuperar essas humanidades roubadas? É possível colar cacos de infâncias quebradas? Esta é a grande questão. E por isso que nós insistimos muito. Primeira condição, entender essas crianças, de onde vêm, de onde chegam, e entender com um olhar positivo, por favor. Que não tiver capacidade de limpar seus olhos para ver a infância, a adolescência, os jovens e adultos com um olhar positivo, se retire, vai para outro lugar. Que lugares há? Então, essa é a primeira questão, tá? Que nós nos colocamos. Segundo, reconhecê-los em que tempo humano eles estão. Isto foi muito forte. Organizamos a escola para respeitar essas infâncias, adolescências, jovens e adultos. Organizar a escola não por matérias, não por disciplinas, não por professor de geografia, de história, de matemática, de física, química, não por isso, nem por séries, por escadas que vai percursos de grades, percursos de... Não, aquilo que eu vivi, lembram que contei para vocês na minha experiência escolar, na minha cidadezinha lá na Espanha, que sejam respeitados no seu tempo humano. Por isso que a ideia foi ciclos de formação humana, os ciclos de tempos humanos de formação. Tá? Então, nós organizamos assim, o ciclo da infância. Ciclo da infância, quando começa a infância? Quando nascemos. Aliás, antes de nascer. Tá? É curioso que na área da saúde, a criança, antes de nascer, já é sujeito de direitos. Não é assim? E a mãe vai ter já que ir lá para ser auscultado, para ser o preparto, para essa coisa. A escola só reconhecia a infância sujeito de direitos com 7 anos. O primeiro lugar onde colocamos as crianças com 6 anos foi aqui em Belo Horizonte, o primeiro lugar do Brasil. Tiveram que esperar mais de 10 anos para que a criança entrasse com 6. Isto é muito interessante, não perder de vista. Mas por que nos colocamos? Não para dizer, é que não aprendem a ler e escrever, então coloca com 6. Depois não aprendem também, então coloca com 5.
Então não aprendem, aprendem a colocar com 4. E eu acho que o ideal seria dizer, fazer um acordo já. Quando a enfermeira, o médico vai auscultar a criança, já devia ir uma letranda, ou letradora. Tá? Dependendo como o menino chora, já na barriga da mãe, vai dizer, vai ser um bom letrado. É um absurdo isso. Que mania temos? Letramento à idade certa? Não. Antes era de 8 anos, agora já o novo governo diz que com 6. Já digo, daqui a pouco vai ter que aprender a barriga da mãe a ser letrado. O tempo da infância dividimos, primeiro, de 0 a 3. E criamos professoras, educadoras dessa idade, que entendam essa idade, que trabalhem nessa idade. Nós temos na área da saúde já profissionais por tempos humanos. É o pediatra, é o geriatra, é o ebiatra. O ebiatra trabalha com a adolescência. É isso, a educação não. Então, esta que é a ideia. Por favor, cada tempo humano é um tempo específico de formação cultural, formação intelectual, formação de identidades, de formação de gênero, identidade de gênero, identidade de raça, identidade de lugar. Então, respeitemos isso. Então, é isso. Então, 6, 7, 8 anos não é só tempo de letramento. É final da infância. E é um tempo onde tem que aprender mais do que a ser letrados. Onde tem que aprender a saber-se, a ler-se. Insisto, o gênero textual mais importante e mais difícil de ler, como nos fala Paulo Freire, é que se leiam a si mesmos. Quem sou eu? Por que sou negro? E porque sou negro sou pobre? Por quê? E sou mulher. E porque sou mulher não entro no trabalho? Por ser mulher eu recebo menos do que o homem? Esses são os grandes letramentos. Mas isso não se aprende com gêneros textuais. Então, se está privando a esse tempo tão importante do último da infância de aprender a ler-se. Quando eu levava meus filhos para a escola, parávamos aí na Alfonso Pena, ao lado do Tiradentes, né? E sempre tinha uma menina de uns 8 anos, 7 anos, carregando um irmãozinho menor, pedindo esmola. E eu lembro que um dia o meu filho segundo me perguntou: pai, por que tem tantas crianças pobres? Ele estava com 7 anos. E por que todas as crianças pobres são negras? Ele foi à escola e até hoje não deram resposta, nem na universidade. Mas havia perguntas, se meu filho já com 7 anos exigia saber isso, imagina aquela menina negra, pobre, se também não se fazia a mesma pergunta. Eu estou aqui pedindo e eles estão aí de carro, por quê? Porque sou pobre? E sou pobre por quê? Porque sou negra? Tá? Ela pode ter ido à escola e isso não foi explicado. Então, essa foi a ideia da escola plural. A escola plural eram saberes que ajudassem a entender-se. Eu digo, insisto muito neste currículo Território em Disputa. Isto é uma pintura que as próprias crianças da favela fizeram para conhecer-se na sua favela. Estão aqui brincando, toda colorida. Não é essa a visão que nós temos da favela. E não é essa a visão que temos dos negros que vivem na favela. Estão me entendendo? Mas essa é a visão positiva que eles têm de si mesmos. Então, como trabalhar isso? Tem uma frase de Boaventura de Sousa Santos que diz: conhecimento que não me ajuda a saber-me, para que me serve? Eu acho que a pergunta que tantas crianças, adolescentes fazem à professora, quando diz, cala a boca, menino, escuta, menino. Professora, isso que a senhora está falando, para que me serve? Uma das coisas que nós trabalhamos muito foi na EJA, já na época. E uma das coisas que nós criamos foi o PET. O que é isso? Programa de Educação do Trabalhador. Nós descobrimos que tinha muitos jovens, adultos, trabalhadores sem escolarização. Aí, junto com a Escola Sindical, 7 de outubro, nos articulamos para que ela articulasse os diversos sindicatos e fizesse um levantamento
de que jovens, que adultos trabalhavam sindicalizados ou fora do sindicato, sem escolarização. Foi muito interessante. E aí assumimos, junto com a escola sindical e os sindicatos, dizer, vamos criar um programa não de alfabetização, de educação do trabalhador. PET. E até hoje funciona. E foi interessantíssimo. Interessantíssimo. Por que interessantíssimo? Porque, veja, chegavam jovens lá, a vezes assim, professor, eu vou ser mandado embora do trabalho. Por quê? Porque eu não tenho um atestado de concluir a 8ª série. E estão exigindo que eu tenha esse atestado, senão vão me mandar embora. Eu não posso ser mandado, porque do meu salário depende de minha mãe que está doente, o meu pai que está desempregado, depende, eu estou querendo já casar, ou vai chegar um filho e não tenho isso, entende? Cada uma dessas histórias terríveis. Qual que era a nossa postura? Ah, meu amigo, você foi reprovado, o problema é seu. É porque você não tinha cabeça para as letras. Tente mostrar agora que tem cabeça para as letras. Mas se eu terminei na 4ª, então te faltam 4 anos. Pode ser até, em vez de 4, em 2. Mas 2 anos eu tenho que esperar, eu preciso já desse documento. Você promete que vai voltar? Prometo. Secretária, dá um atestado já de conclusão do curso. Está me entendendo? Isso nós fazíamos. Ninguém, isso não fico sabendo, o Conselho Estadual não fico sabendo, nem tinha porquê. Está entendendo? Esta é a realidade. Um dos crimes que comete a escola reprovando não é só humilhar a criança, adolescente, como incapaz, que não tem cabeça para letras, é privá-lo do grande direito, que é o direito ao trabalho. Somos o país onde mais se vincula a segregação escolar com a segregação no trabalho. A sociedade brasileira é uma sociedade muito mais desigual do que nós pensamos. Isto se manifesta no trabalho, na escola, em tudo. Por isso a escola plural pretendia, e por isso que não avançou tanto quanto devia, pretendia não só que eu ia aprender um pouco mais, não só que o papá pretendia uma escola igualitária, uma escola justa, uma escola menos segregadora. A crítica, eu entendi a crítica, porque numa sociedade como a nossa, que sempre reprovou, a quem? Aos indígenas. Os indígenas, sabem que quando chegaram aqui os colonizadores, vindo da Espanha ou vindo de Portugal, né? Eles gritavam, terra vista, o capitão. Mas acho que alguém cutucou o capitão e falou, capitão, tem gente atrás da moita. Se tem gente atrás da moita, pelas teorias daquela época, eles são os donos dessa terra. Voltemos para Portugal ou voltemos para a Espanha. Qual foi a resposta do dono da nave, do navio? Não são gente, não são humanos, não têm alma. E durante mais de um século se discutiu se os indígenas eram gente ou não eram gente, tinham alma ou não tinham alma. Em Chiapas, onde há essas brigas, é que já conseguiram dizer, eles têm alma, logo não podem ser escravizados, sejam súbditos da coroa, protegidos pela coroa. Mas e aí, nós precisamos de escravos que não tenham alma e sejam tratados como coisas, onde olharam para a Espanha, para Portugal, para a África. E aí vieram, durante mais de 3 séculos, centenas, milhares de escravizados, não reconhecidos como gente, como coisas, como sem alma. Esta é a realidade, até hoje. Então, até hoje, esta é uma questão que nós temos. Por favor, esses reprovados são os mesmos para a sociedade, historicamente, que agora resolveram ir para a escola, são os mesmos reprovados pela escola? Esta é a minha pergunta. Se tínhamos na primeira série mais de 40% com mais de 7 anos, reprovados, repetentes, muito repetentes. E você perguntava, mas por que, professor? Não tem cabeça para as letras, não é isso? Tem problemas de aprendizagem, não sei, problemas mentais. São violentos, são indisciplinados, não estudam, não têm valores, ou seja, não são humanos. É a mesma
É como se fôssemos ainda os navegantes, que falam outras crianças à vista, mas não tem cabeça para as letras, não tem. Veja, eu estive uma vez lá em Belém, no Ceará, e falando todas estas coisas com os professores, todas essas coisas assim, e eu fui no hotel, fui lá jantar, e quando estava lá jantando, tinha na minha frente num vidro, tinha crianças, adolescentes, pedindo esmola para que guardasse um pouco para comer, sabe, fazendo assim. Aquilo me... Eu pensei, será que estes meninos estiveram na escola? Será que os professores sabem que está aqui? Será que sabem que eles não fazem os deveres de casa porque têm que buscar comida? Estão me entendendo? Isso não sei. Essa é a ideia da escola plural. Quem são eles? E aí eu fui caminhando já com esse estômago já mexido e encontrei dois meninos, um de 10 anos e outro de 12. Quando eu me aproximei, eu, tudo bem, o senhor tem um carro para cuidar? Eram 10 horas da noite. Mas agora? Não tenho carro. Não tenho... Vocês estão cuidando de carros, a gente sai da escola e vem aqui para cuidar de carros e leva o dinheiro para nossa mãe. E eu perguntei, vocês vão à escola então? E em que série que você está? O menino de 12 anos, estou na segunda. E você? Eu estou na primeira. Mas por que você está na primeira quando você é a segunda? Por quê? A professora fala que nós não temos cabeça para as letras. É isto! Eu ia ser a favor disso, como secretário, nem que descesse o Papa para me pedir isso. Não, senhor, basta. Vão ficar junto com seus colegas de tempos humanos. Em 6 meses, com recuperação, ficaram iguais. Tá? Ficaram iguais aos outros. Proibido reprovar. Mas proibido reprovar por quê? Porque são reprovados os mesmos que foram reprovados desde a colônia, os mesmos que são reprovados pela sociedade até hoje. Os pobres, os negros, os indígenas, os favelados. Esta foi a ideia. Será que isso não é pedagógico? O maior obstáculo foi, muito claro, que ainda tem muita gente, dirigentes da educação, do MEC, do Conselho Federal, Estadual, Municipais, ainda tem muitos prefeitos e muitas lideranças que continuam vendo os pobres, os indígenas, os negros, os favelados, que chegam às escolas como sem cabeça para as letras, sem capacidade de pensar, irracionais, incultos, imorais. Ou seja, acham que a função da escola é segregar o que a sociedade segrega. Esta é a coisa brutal. E é isso que nós nos contrapunhamos. Por favor, já que a sociedade os segrega desde a colônia e agora, o segrega no trabalho como sem trabalho, o segrega sem teto, o segrega sem... que ao menos a escola seja um lugar. Eu tenho um texto que fala que ao menos a experiência da escola seja um espaço, um tempo de um digno, justo, humano viver.